Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa, muita paz, muita luz e muita vida de Deus para você e para todos da sua casa. Denison Souza aqui falando, ou se preferir Denis, né? E eu quero, nesse momento, né, trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra de fé, é uma palavra para edificar a sua fé. Hoje é quarta-feira e normalmente, né, nas denominações, nos ministérios, né, nas igrejas locais, pelo Brasil afora, se tem a busca do Espírito Santo. E no ministério Deus Vivo, no ministério Denison Souza também não é diferente. Nós oramos especialmente pela vida espiritual. É a quarta-feira da busca do Espírito Santo do Deus Vivo. Mas antes de nós buscarmos o Espírito Santo, antes de nós invocarmos ao Deus Vivo, para que Ele venha com seu Espírito sobre nós, para que Ele desça sobre as nossas vidas, né? Desça com virtude, unção, poder, né? Porque nós precisamos, né? Precisamos constantemente receber do Senhor revestimento de poder, né? Jesus Cristo, Ele disse aos seus apóstolos, né? Aos apóstolos, aos discípulos, lá no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo chegou para os discípulos e também para os demais que estavam ali presentes, né? Eram cerca de 500 pessoas no Monte das Oliveiras, ali para se despedir do Senhor Jesus, né? Jesus Cristo ficou cerca de 40 dias na terra após a sua ressurreição, e o Evangelho nos diz que havia cerca de 500 pessoas no Monte das Oliveiras ali para se despedir do Senhor Jesus. E Jesus Cristo, ele falou aos discípulos e também aos demais que estavam ali juntamente com os discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus Cristo, ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o revestimento de poder não acontece apenas uma única vez. Você precisa constantemente estar buscando ao Espírito Santo para que você possa estar bem espiritualmente, para que você possa estar blindado espiritualmente, protegido, né? Guardado dos ataques do mal, né? Jesus Cristo, ele disse que maior é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. Então é importante que você busque constantemente ao Espírito Santo. E como é que você busca o Espírito Santo? Como é que você busca o revestimento de poder? Você busca o revestimento de poder quando você tem, por exemplo, como estilo de vida a oração, a meditação na palavra e o santo jejum. Então é importante você estar constantemente lendo a palavra, meditando na palavra, orando dia e noite, orando pelas madrugadas. É importante que você esteja, né, regularmente jejuando, né, para que assim você possa estar robusto, forte espiritualmente, para que você receba revestimento de poder, para que você esteja constantemente fortalecido espiritualmente falando. Então, eu quero deixar aqui uma palavra de fé para o teu coração, antes de nós orarmos, antes de nós juntos buscarmos ao Espírito Santo. Lembrando que somos igreja, reunidos ou separados, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, isso é fato, né? A igreja que nós chamamos de igreja, que é o templo, né? A congregação, a igreja local ou o templo, é como eu sempre digo, é para você se proteger do sol, da chuva, é para você ter aquele local ali para reunir a igreja, para que naquele local ali
as pessoas possam ser discipuladas, possam ser ensinadas, instruídas na palavra, para que ali as pessoas possam, por exemplo, cultuar a Deus, né, através de cânticos espirituais, através de louvores, né, através de canções, para que ali possamos, né, viver em unidade. Mas ali é o único lugar que devemos nos reunir como igreja? Não. Eu, por exemplo, eu estou aqui, ó, num espaço aberto, num espaço público, e as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, no Senhor Jesus, e professam Jesus como Senhor e Salvador, podem se reunir em todo e qualquer lugar. Em praças públicas, em campos, em estágios, em casas, né, nos lares e nas congregações, ou seja, nos templos que foram construídos e foram consagrados, dedicados para se reunir ou para reunir a igreja, que somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos o templo vivo do Deus vivo aqui na terra. E como eu falei, eu quero trazer uma palavra para o teu coração, tá bom? Para edificar a tua fé. E como eu disse, hoje é quarta-feira. E quarta-feira normalmente nós oramos, intercedemos, né, pela vida espiritual. Como você pode ver, eu estou aqui a céu aberto, né? Estou aqui a céu aberto. Hoje é um tempo agradável no Rio. Eu até pensei que o tempo ia fechar. Eu até pensei que o tempo iria ficar chuvoso, nublado e chuvoso. Mas não. O tempo está bastante bonito, como você pode ver. Está bonito o dia hoje aqui no Rio de Janeiro. E aí eu quero trazer uma reflexão, como eu disse, para a sua vida espiritual. Vou aproveitar e vou usar como exemplo esse tempo, o tempo do jeito que está. Você vê como é que o tempo está. O tempo está limpo. O tempo está maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. A nossa vida espiritual se assemelha exatamente ao tempo. O tempo ele pode estar nublado, chuvoso, mas o tempo pode estar também, né, ensolarado, céu aberto. E quando você deixa de buscar o Espírito Santo de Deus, quando você deixa de orar, de jejuar, de meditar na palavra, o que acontece é que o seu canal, né, vamos dizer assim, para você entender melhor, o canal, ou seja, a nossa ligação com Deus deixa de existir. Você está entendendo? Quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar a palavra, de meditar na palavra, de orar, de jejuar, jejuar é importante, não é só ler a palavra, é ler a palavra, é meditar na palavra, é orar, mas também jejuar. Quando você deixa de ter como estilo de vida essas três coisas, oração, palavra e jejum, o que acontece é que, espiritualmente falando, passa a haver um bloqueio. Há um bloqueio. O céu se torna como um céu de bronze. Você está entendendo? Quando você deixa de ir para a oração, deixa de ir para o jejum, deixa de ir para a meditação da palavra, o que acontece é que você fica, sabe, sem receber a virtude, a unção, o poder que vem de Deus, através do Espírito Santo. É boa essa analogia, né? Essa analogia ela é boa, né? Tempo nublado, tempo fechado, tempo aberto, tempo ensolarado. E quando você não vai para a oração, quando você não vai para o jejum, quando você não medita na palavra, o que acontece? Exatamente isso. O que acontece é que você fica sem receber os raios do sol da justiça.
A palavra diz que o Senhor, ele é o sol da justiça. Mas você sabe, né? O sol, ele só está visivelmente, né? O sol só aparece quando o tempo está aberto, quando o tempo está limpo. Então, como eu estava te explicando, quando você não está buscando ao Senhor através da palavra, através da oração e através do jejum, porque o jejum é importante, tá? O jejum é extremamente importante para que você possa vencer, por exemplo, as obras da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, fala sobre as obras da carne. Fala sobre glutonaria, bebedices, dissensões, facções, emulações, pelejas, iras, idolatria, feitiçaria, prostituição. Entende? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, fala sobre as obras da carne. Por isso o jejum faz com que você vença as obras da carne. Ou seja, o jejum faz com que você vença a si mesmo. Como disse Davi, né? Davi, em um de seus salmos, Davi, ele fala que o Senhor me ajude a vencer o inimigo que é mais forte do que eu. E como é que você vence o inimigo que é mais forte do que você? Como é que você vence? Através do jejum. Lembrando que o inimigo mais forte do que eu, o inimigo mais forte do que eu ou você, né? O inimigo mais forte do que eu, o inimigo mais forte do que você, não é o diabo, não é Satanás, não são os demônios. O inimigo mais forte do que eu, o inimigo mais forte do que você, é você mesmo. O inimigo mais forte do que eu sou eu mesmo. Em que sentido? Em que aspecto? O inimigo mais forte do que eu, o inimigo mais forte do que você, é a nossa natureza carnal. Por isso o jejum. Porque no jejum você vence a sua natureza pecaminosa. Você vence a sua natureza adâmica. Você vence a natureza adâmica. Você vence a natureza, né, decaída. Então, é legal usar essa analogia, né? Eu estava pensando em o que eu iria falar. Mas Jesus Cristo, ele sempre fala, né? Aliás, ele disse: não andeis preocupados, não fiquem preocupados com o que haja de dizer, porque naquela hora vos darei boca e sabedoria a ponto de ninguém poder vos resistir, porque não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai através de vós. Então, assim, eu não planejei nada em relação ao que eu iria ministrar, o que eu iria falar, o que eu iria comentar. Simplesmente eu peguei aqui, né, o meu celular, liguei, comecei a gravar, e na medida que eu fui andando, né, como você pôde ver no início do vídeo, eu fui andando, e aí o que eu fiz? Aliás, o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo fez com que eu lembrasse, né? O Senhor fez com que eu lembrasse, né, da questão do tempo, né? Do tempo. E aí, falando em tempo, Eclesiastes capítulo 3 fala sobre que há um tempo determinado para todas as coisas. E Jesus, ao falar para aquelas 500 testemunhas no Monte das Oliveiras, ele disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Houve um tempo, eles começaram a buscar a Deus, né? Começaram a buscar pelo Espírito da promessa, né? O Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre eles no tempo determinado, né? Veio no dia de Pentecostes. Foi exatamente no dia de Pentecostes que veio o derramamento, houve o derramamento do Espírito Santo sobre os 120. Não foi 500 não. Dos 500, apenas 120 pessoas que permaneceram perseverando. Em quê? Em orar, em buscar. E aí o Espírito Santo veio sobre eles, sobre os 120. Eles começaram a falar outros idiomas, outras línguas, né? As línguas que eles falaram não foi línguas que não foi em um curso,
de idiomas, né? Como tem, né? Curso de idiomas para inglês, espanhol, francês. Não. Eles aprenderam, no caso, eles começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas, né? Em outros dialetos, sem ter ao menos ter estudado esses idiomas, esses dialetos, enfim, foi algo sobrenatural. Imagina você nunca falou inglês fluentemente, você nunca falou francês ou espanhol fluentemente, ou mandarim, ou qualquer idioma que não seja do Brasil, e aí você começa a falar inglês, espanhol, francês, italiano, sem nunca ter feito um curso assim, ó. Nossa, é tremendo, né? É extraordinário. E foi o que aconteceu. O Espírito Santo fez com que eles falassem em outros idiomas, em outras línguas. E mais adiante, né, mais à frente, depois ali de Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas do apóstolo Paulo. E Paulo, por exemplo, ele fala sobre o dom de línguas. O dom de línguas. E Paulo ele fala que quem fala em línguas não fala a homens, visto que ninguém o entende. E visto que ninguém entende, em que sentido? Como assim? Ou seja, humanamente falando, ninguém consegue entendê-lo. Você está entendendo? Quando Paulo ele fala e quem fala em línguas não fala homens, mas fala a Deus, visto que ninguém o entende e fala a Deus em mistérios, essa língua que Paulo está se referindo não é uma língua de qualquer idioma que seja da terra, mas é uma língua, é um idioma da glória, dos céus. Entende? Tem pessoas que falam assim, eu não acredito no dom de línguas. Lá em Atos dos Apóstolos, línguas que eles falaram foram línguas da terra. Sim, foram línguas da terra. Mas Paulo, apóstolo Paulo, que foi levantado por Cristo, pelo Senhor Jesus, Paulo, ele fala sobre falar em línguas, mas falar o que? Línguas da terra? Não, línguas das quais ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém entende. Só Deus entende. Só o Espírito de Deus entende. Lembrando que falar em línguas é você quem fala. Não é o vizinho. É você. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te impele. O Espírito Santo, ele te induz. Ele te leva a falar em línguas. Mas o falar em línguas é você, é o teu espírito. Né? Falar em línguas é falar em espírito. Então você está entendendo? Está entendendo esse ensinamento? Sobre a questão de você ser revestido do Espírito Santo? Isso eu estou falando primeiramente. Aliás, primeiramente, apenas não. Que eu ia falar primeiramente a cristãos. Mas essa palavra não é somente para cristãos. É para todos. Para todos que querem crer, que creem e querem crer o que? Na palavra. Que querem crer nas Escrituras. Aliás, Jesus Cristo, ele disse, Jesus ele falou, examinai, pois, as Escrituras, porque vocês creem que há nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam, são elas que dão testemunho a respeito de mim. Então, seja você cristão ou não. Para você que não é cristão, o que eu estou te passando serve como dado de informação, serve como um conhecimento pelo qual você está nesse momento adquirindo, né? Você está nesse momento tomando conhecimento de como funciona essa coisa, né, de receber o Espírito Santo e de continuar recebendo o quê? O revestimento do Espírito Santo. Então, primeiramente, para receber o Espírito Santo, a pessoa ela precisa receber a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. A palavra diz, né, Jesus Cristo falando, o Verbo encarnado falando, Jesus Cristo ele disse assim:
quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, assim, há uma condicional para você receber o Espírito Santo. Aliás, o apóstolo João, em uma de suas cartas, João ele diz assim, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é dele. Mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, este não é dele. Uma vez que você confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, uma vez que você crê que Jesus veio em carne, uma vez que você crê que Ele é o Senhor e o Salvador da humanidade, uma vez que você crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele morreu pelas suas iniquidades e transgressões, quando você crê na pessoa de Jesus Cristo, quando você crê no sacrifício de Jesus Cristo, você está apto para receber o quê? Receber o Espírito Santo. Lembrando que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que uma pessoa ela crê na pessoa de Jesus Cristo e crê no sacrifício de Jesus Cristo, saiba que essa pessoa ela passou a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma, como Senhor e Salvador da humanidade, pelo simples fato de ter sido convencido pelo Espírito Santo. Por isso que você que é cristão, você não tem que ficar procurando na marra convencer as pessoas de quem é Jesus Cristo. Se a pessoa ela acredita ou não, se ela crê ou não no senhorio de Cristo, se a pessoa ela crê ou não que Jesus é Senhor e Salvador, isso não diz respeito a você, não diz respeito a mim. Nosso papel é apenas explicar, ensinar, instruir, dizer o porquê da razão da nossa fé. Como Paulo ele diz, né? Que nós devemos ser obreiros aprovados, prontos para responder à razão da nossa fé. Isso, estou falando agora, né? Com quem já é cristão. Então, você que é cristão, você que já é da fé, você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, já é batizado nas águas, congrega, não tem por que você querer na marra convencer o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, o avô, a avó, o amigo, o colega de trabalho, o vizinho, quem quer que seja. Quem convence é o Espírito Santo. Ele nos usa como mensageiros. Mas convencer é com o Espírito Santo. Então, assim, o primeiro passo para receber o Espírito Santo, crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma. Foi o que aconteceu com aquelas 500 testemunhas, né? Eles presenciaram, né, os sinais, os prodígios, as maravilhas que Jesus Cristo fez em todo o tempo que esteve aqui na terra. Nos 3 anos e meio de ministério, Jesus Cristo ele curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. E aí ele foi para o Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E todas aquelas pessoas que estavam, né, no Monte das Oliveiras, as 500 testemunhas, apenas 120 perseveraram. E Jesus ele fala, né? Ele disse, perseverai, perseverai. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não basta também a pessoa ela entregar a vida para Jesus. Não basta apenas a pessoa reconhecer, porque tem pessoas que reconhecem Jesus, mas não se rendem a Jesus. Não se entregam a Jesus. Não se batizam, por exemplo, nas águas, em testemunho aos incrédulos. Porque o batismo é para isso. É para você testemunhar de que você está ali o quê? Sepultando a sua velha criatura, sepultando o velho homem ou a velha mulher, né? Sepultando ali a sua velha natureza, né? E aí, ao sair das águas, você nasce, né? É um ato simbólico. Você nasce, você passa a ser diante dos olhos de Deus, diante dos anjos e diante do inferno, você passa a ser
uma nova criatura ao sair das águas. Então não é só crer, aliás, não é só reconhecer quem é Jesus. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, mas não é só reconhecer. É reconhecer, é confessar, né, é crer. E se a pessoa ela crê, e se a pessoa ela confessa que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, qual é o próximo passo? Se batizar nas águas, em testemunho aos incrédulos. Esse é o próximo passo. Descer as águas bastimais. E aí, após o batismo nas águas, a pessoa ela deve buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Cornélio, está lá em Atos capítulo 10, o relato. Cornélio e todos da sua casa receberam o Espírito Santo até mesmo antes de terem descido as águas bastimais. Não é uma regra, você se batiza primeiro e depois você é batizado com o Espírito Santo. Não. Você pode ser batizado com o Espírito Santo primeiro, com o Espírito Santo e com fogo, e aí sim, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo e com fogo, você se batizar nas águas, como foi o caso de Cornélio e os da sua casa. Não existe uma regra. Normalmente, né, nas congregações, nas igrejas, nas denominações de um modo geral, a ordem é se batizar, é crer, se batizar e depois de crer e se batizar, buscar o Espírito Santo para receber o verdadeiro batismo. Como assim o verdadeiro batismo? Sim, o verdadeiro batismo. O batismo para salvação, porque o batismo de salvação é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que se batiza nas águas, porém não nasceu de novo. Só apenas participou ou fez, né, um ato. Só houve um ato simbólico de que estava o quê? Morrendo para o mundo, para as coisas do mundo. E aí foi lá, se batizou, saiu das águas, mas a pessoa continua sendo a mesma. O verdadeiro batismo é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É claro que uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não anula a outra. Você está entendendo? É como foi o caso de Cornélio. Ele se batizou após ter recebido o Espírito Santo. A ordem dos fatores não altera o produto. Já ouviu essa frase? E é verdade. Então você que está me ouvindo, você que não é batizado nas águas, mas crê que Jesus Cristo é o Senhor, crê que Ele é o Salvador da humanidade. Ele morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, pelas tuas iniquidades e transgressões. Se você reconhece isso, e não só reconhecer, como eu disse, não é só reconhecer, mas é se render. Se você não só crê e reconhece, que você faça isso, que você se batize nas águas, publicamente, como Jesus Cristo ele disse, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E falando em confessar, você vai ter que confessar Jesus Cristo por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Você vai ter que perseverar em confessar Jesus Cristo publicamente por toda a sua vida. Seja na maneira de pensar, de falar, de agir, por toda a sua vida, você vai ter que, sabe, ser uma testemunha de Cristo aqui na terra. Então essa é a palavra que eu queria trazer para edificar a sua fé, para trazer, sabe, esclarecimento quanto a essa questão, né, de buscar o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Qual é a condicional para receber o Espírito Santo? Receber Jesus Cristo primeiro. Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, por exemplo, ele disse: eu vos batizo com água, mas após a mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo batiza uma pessoa com o Espírito Santo e com fogo?
quando tal pessoa ou qualquer pessoa o recebe como Senhor e Salvador da sua alma. E aí, depois de receber o Espírito Santo, você precisa continuar buscando o Espírito Santo. Ué, mas eu já tenho o Espírito Santo e eu vou ter que continuar buscando? Sim. Buscando no sentido de continuar, né, recebendo de Deus o que? Revestimento. O que é revestimento? Revestimento é se vestir de novo. É que nem, por exemplo, eu estou usando aqui uma roupa, mais tarde ou daqui a pouco, ao chegar em casa, ao tomar banho, eu coloco uma outra roupa, ou seja, eu me revisto, ou seja, eu me visto de novo após o banho. Não é assim? Você chega em casa de um dia de trabalho ou de qualquer tarefa que você tenha feito na rua, e aí o que você faz? Você vai lá, toma banho e após o banho, após se secar, você coloca uma veste nova. Você coloca uma outra roupa. Você não vai colocar a mesma roupa que você usou durante o dia inteiro. Não vai. Então você coloca uma roupa que esteja lavada ou uma roupa que esteja limpa, né? Assim também é na nossa vida espiritual. Por isso que após o batismo com o Espírito Santo, a pessoa não pode deixar de quê? De meditar na palavra, de orar constantemente e de ir para o jejum, para se manter o quê? Forte, robusto espiritualmente, para receber do Senhor revestimento de poder. Que você receba essa palavra, né? Esse ensinamento de bom grado da parte da fiel testemunha que é Jesus Cristo, e que o Espírito Santo do Deus vivo fale mais ainda ao teu, ao meu, aos nossos corações. Glória a Deus. Eu quero nesse momento fazer uma oração, tá bom? Orar para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Orar para que você receba revestimento de poder, você que já é um cristão, uma cristã, uma pessoa da fé, que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E quero, né, também orar por você, você que está fraco, desanimado, sem forças para orar, sem forças para buscar a face do Senhor. Você que não ora mais nas madrugadas, né? Você orava tanto pelas madrugadas. Você era uma pessoa que lia a palavra constantemente, diariamente, meditava na palavra. Era uma pessoa de oração, né? Talvez você até congregue, mas mesmo congregando, você percebe que você está exausto espiritualmente, você está, sabe, no pó. No pó, você está se arrastando. Essa é a frase, você está se arrastando. Essa é a condição. Essa é a situação que você está vivendo no momento. Você está rastejando. Mas que bom que você está rastejando. Bom que eu digo assim, pelo menos você não desistiu, né? Pelo menos você não parou. Mas também ficar do jeito que você está não dá, né? Não dá para você continuar do jeito que você está. Não dá mesmo. De verdade, não dá. Não dá. Você precisa, sabe, sair desse marasmo. Você tem que sair dessa mesmice, sabe? Jesus Cristo, ele veio para nos dar uma nova vida. E a vida que Jesus Cristo ele veio para nos dar é uma vida com abundância. O contrário de abundância é o quê? É escassez. E talvez você esteja assim, espiritualmente, sabe, com a vida espiritual escassa. Pouca oração, pouca palavra, pouco jejum, ou nem tem jejum, ou nem tem palavra, ou nem tem oração. Tens fama de que vives, mas estás morto, diz o Senhor. Aí em Apocalipse tem essa palavra. Deus falando, Jesus Cristo glorificado falando com uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Tens fama de que vives, mas estás morto. É horrível, né? A pessoa aparentar estar viva, aparentemente está viva. Aparentemente está bem com Deus, mas por dentro está morta. A pessoa está morta espiritualmente. Não ora como antes, ou se ora, né? Talvez nem ora mais.
não lê a palavra como antes, ou se é que lê a palavra, ou se não jejua como antes, ou se é que jejua, né? Mas enfim, seja você que esteja fraco espiritualmente, seja você que esteja desviado dentro de uma congregação, de um ministério, de uma igreja local, é como a dracma, né? A moeda perdida. A mulher achou a moeda que estava perdida dentro de casa. E tem pessoas assim que estão perdidas mesmo estando dentro de uma casa de oração, de uma congregação, de uma igreja local. E aquelas que já deixaram de congregar, não congregam mais em lugar nenhum, mas mesmo não congregando, tem uma vida espiritual ativa, ora, medita na palavra, jejua. Você acredita nisso? Que tem pessoas que não fazem parte de denominação alguma, mas têm mais comunhão com Deus, fora do sistema, fora de uma denominação. Tem pessoas assim, estão muito mais em comunhão com Deus, ou melhor, estão em comunhão com Deus, quanto há pessoas dentro de uma denominação que não tem mais comunhão com Deus nenhuma. Ou se é que teve algum dia comunhão com Deus, né? Se é que não foi uma pessoa por toda a sua vida, o quê? Uma pessoa religiosa. Então eu quero orar. Eu quero orar por esse tipo de pessoa. Não sei se é o seu caso, mas eu quero orar por quem está fraco, seja congregando ou não congregando, seja você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo e que reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Aliás, no Brasil, o que mais tem é pessoas, né, que professam uma fé em Jesus Cristo, mas professam uma fé mesclada, tem uma fé mesclada. A pessoa crê em Jesus Cristo, mas crê em padroeiros, padroeiras, em espíritos, em entidades, e aí eu tenho algo a te informar. Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com espíritos, nem com entidades, nem com padroeiros, nem com imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento diz: adorarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todos. Não farás imagens do que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, não se prostrarás diante delas, porque eu sou Deus zeloso, sou um Deus que tem um ciúme. Imagina você que é casado, casada, ou que não seja, mas imagina ter uma pessoa e essa pessoa, além de estar com você, ainda tem outros ou outras. Eu, particularmente, eu não aceito dividir a minha mulher, a minha esposa, com quem quer que seja. Você que é casado, você que é casada, ou você que pretende casar, pretende se relacionar, você aceitaria isso? Dividir o seu parceiro, a sua parceira com quem quer que seja? Se nós, seres humanos, falhos, pecadores, pensamos assim, você acha que Deus não pensa assim? Deus não aceita dividir você com entidades, com espíritos, com padroeiros. Deus não aceita ser representado por imagens. Não, Deus não aceita. Isso que eu estou te falando não são palavras minhas, eu só estou repetindo o que está escrito. Agora, acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Como Deus disse a Ezequiel: queiram eles ouçam ou não, Ezequiel, fale a minha palavra, pregue a minha palavra, proclame a minha palavra. Então, acreditar ou não acreditar é uma escolha sua, no que está escrito. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Eu quero orar nesse instante, tá bom? Eu estou num local público aqui, então não posso fechar os olhos. Mas Jesus, ele orava de olhos abertos, você sabia? Jesus, ele orava de olhos abertos. E é isso que eu vou fazer. Estou num local público, então a palavra diz, né? Vigiai e orai. Então, vigiar, olhos abertos. Orai é o quê? Com os lábios, com a boca. E é isso que eu vou fazer, tá bom? Vamos orar? Vamos nesse momento buscarmos a presença do Espírito Santo do Deus vivo? Então vamos falar com Deus. Você que pode, eu não posso, porque eu estou num local público, como eu disse, tá bom? Eu tenho que vigiar, porque senão eu fecho os olhos aqui, vem alguém e dá um bote no meu celular e leva, ainda mais Rio de Janeiro, né? Se tratando de Rio de Janeiro, é aquela frase, né? Um olho um olho na missa e outra no gato, né? Tem alguma coisa assim, né? Não tem uma frase assim? Enfim. Mas sem mais rodeios, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois bem, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra, ela foi ministrada. Eu não abri as Escrituras, mas como o apóstolo Paulo ele fala, que as Escrituras, a tua palavra, estariam registradas no nosso coração. E segundo as tuas palavras que estavam e que estão no meu coração, eu ministrei essa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, ela ouviu a respeito da necessidade de ela buscar ao Espírito do Senhor de maneira constante, através da oração, através da meditação da palavra, através do jejum, para mortificar as obras da carne, para vencer a natureza pecaminosa que é mais forte do que nós, porque na força do braço nós não podemos vencer, meu Deus. Só conseguimos ter força para vencer as obras da carne, só conseguimos ter força para conseguirmos prevalecer contra o inimigo que é mais forte do que nós, que é a nossa natureza decaída, através do jejum. Essa pessoa ouviu o ensinamento, ela ouviu. Então eu te peço nesse momento, meu Pai, que ela receba força nessa hora. Força, meu Deus, para vencer as obras da carne. Que ela receba força nesse momento, meu Deus, para que ela possa abandonar tudo aquilo que entristece ao teu espírito, que entristece ao coração do Senhor. Está escrito na sua palavra: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabei, pois, que há um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então, meu Pai, é através do teu Filho Jesus Cristo que nós confessamos as nossas culpas, as nossas transgressões, os nossos pecados. E o Senhor diz na sua palavra: e quanto aos teus pecados, não me lembrarei mais, diz o Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor venha lançar todos os pecados desta pessoa no mar do esquecimento. E que o Senhor venha, meu Deus, com um sangue puro e carmesim do teu Filho Jesus Cristo sobre a mente, sobre o coração, sobre a alma, sobre todo o ser desta pessoa. Que ela venha, meu Deus, receber a lavagem poderosa do sangue do Cordeiro. Que ela receba do Senhor o perdão, para que assim, meu Deus, ela possa ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então ajuda essa pessoa, meu Pai, ajuda essa pessoa a perseverar na oração, a perseverar na meditação da palavra, a perseverar no jejum, para que assim, meu Deus, ela possa estar regularmente, constantemente, recebendo do Senhor revestimento de poder. Aquele que até então, meu Deus, não se rendeu ao senhorio de Cristo, que não se batizou nas águas ainda, que não testemunhou diante dos homens que agora, pertence ao Senhor. Se essa pessoa ainda não se batizou nas águas, que o teu Espírito a convença, que o teu Espírito a leve, sim, a tomar a decisão, que é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar, que é crer no Senhor e se batizar nas águas. Então faz isso, meu Deus, faz com que o teu Espírito convença essa pessoa. Ela já sabe, ela tem o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Deus Salvador. Agora só falta ela tomar a atitude de descer as águas batismais. Só falta a ela ter a atitude de confessar Jesus Cristo publicamente, como está escrito, como o Senhor Jesus Cristo declarou: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então que teu Espírito convença, meu Deus, essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, para que assim ela possa, meu Deus, se batizar nas águas, e após se batizar nas águas, ela venha buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Peço, meu Deus, nesse momento por aqueles que estão fracos, desanimados, não tem força para orar, não tem força para ler a palavra, não tem força para jejuar, que ela receba revestimento de poder, que o poder do Senhor desça sobre a vida desta pessoa. Os pecados já foram perdoados e agora ela está apta
para receber do Senhor revestimento de poder. Então, que o poder do Senhor desça sobre essa pessoa, que ela receba o poder, a virtude, a unção do teu Espírito sobre ela. E que assim, meu Deus, ela venha se tornar uma cópia fiel do teu Filho Jesus Cristo aqui na terra, na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir, para que assim o teu nome venha a ser glorificado diante dos homens. Então assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra, para que seja ligado aí nos céus, para a glória e louvor do teu santo nome, que assim seja feito. Amém. E graças a ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por vir com o teu Santo Espírito. Muito obrigado por vir, meu Deus, com a tua virtude, com a tua unção e com o teu poder sobre as nossas vidas. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito de vida. Receba o Espírito de Cristo. Receba nesse momento a vida abundante que Jesus Cristo prometeu a todos aqueles que nele crê. Então receba. Receba o Espírito Santo. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Seja possesso, possessa pelo Espírito Santo do Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar. Comece a dizer glória, 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 glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. E dos teus pecados já não me lembro mais, diz o Senhor. Deus lançou os teus pecados no mar do esquecimento. E Deus, Ele te diz assim: eis que faço novas todas as coisas, e as coisas velhas, eis que são passadas, diz o Senhor. Então creia, a partir de hoje você vive uma nova história, tá bom? Uma nova história com quem? Com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando, vou estar terminando e retorno o quê? Quinta-feira, amanhã? Bem, se Deus assim permitir, sim. Tá bom? Quinta-feira nós oramos pela vida amorosa e vida familiar. Oramos pelos casais, pelos solteiros, pelas famílias. Tá bom? Se Deus assim permitir, retorno amanhã. Tá bom? Seja aqui pelo canal Denison Souza, aqui no YouTube, ou seja lá pelo Facebook, em nome de Jesus. Tá bem? Vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. Beijo no seu coração, um grande abraço. Fique na paz, fique na bênção e viva o Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, tá bom? Com a permissão do Senhor, orando pela vida amorosa, vida familiar, tá bom? Então é isso. Compartilhe esse vídeo, essa live, essa transmissão com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Glória a Deus. Então até o próximo vídeo. Até uma próxima oportunidade. Em nome do Senhor.